Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de capacitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, o PDD-UA. Hoje nós entraremos com o tema 17 e, na verdade, uma continuidade do tema 16 apresentado. É a segunda parte dos instrumentos da política urbana de gestão do uso e ocupação do solo. No tema de hoje, nós vamos falar dos demais instrumentos que ficaram: do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o PUC, subutilização construtiva, imposto progressivo no tempo, a desapropriação, direito de superfície e o consórcio imobiliário. E aí então fecharemos os instrumentos da política urbana, gestão do uso e ocupação do solo. Primeiro instrumento: parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Bom, o PUC, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, ele está relacionado ao investimento que o município tem com relação à disponibilização da infraestrutura em áreas consolidadas e quando relacionado a espaços privados vazios. Então, qual é o problema? O problema é o alto custo que o município tem com relação à disponibilização de infraestrutura para esses chamados vazios urbanos. Os proprietários desses imóveis, ou seja, imóveis não parcelados, não edificados, subutilizados ou não utilizados, considerados vazios urbanos e que não cumpram a função social da propriedade, localizados nas zonas urbanas 1, 2 e 3 e também no anexo 21 do PDD-UA, deverão ser notificados pelo Poder Executivo Municipal para que, em prazo não inferior a 1 ano, a partir do recebimento da notificação, seja protocolado o projeto de loteamento, se for uma gleba, ou de edificação no órgão municipal competente, nos termos da legislação específica. Então aqui nós temos que o PUC, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, ele vai ter que ter uma regulamentação específica. Ao lado direito, trazido para vocês o anexo 21 do PDD-UA, que traz onde pode ser aplicado o PUC, o parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Mas mesmo havendo uma regulamentação específica, o plano diretor ele já trouxe alguns critérios, inclusive para aplicação em essa regulamentação específica. Quais imóveis podem ser notificados, ou seja, aqueles considerados os vazios urbanos para fins do PUC? São os imóveis não edificados, sendo assim aqueles considerados terrenos com área igual ou superior a 1.000 metros quadrados, com coeficiente de aproveitamento subutilizado igual a 0, quer dizer, sem construção, desde que o imóvel não esteja ocupado por algum uso de interesse público. Ou seja, se ali naquele imóvel que possui mais de 1.000 metros quadrados não existe nenhuma construção, mas existe uma atividade agropastoril, agropecuária ou alguma horta que é de relevante interesse público, considerado de relevante interesse público, ali não cabe a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, porque existe uma finalidade para aquele terreno. Segundo, imóveis subutilizados. E aqui a gente já vai entrar um pouquinho na questão do outro instrumento de subutilização construtiva. O que são imóveis subutilizados? São aqueles considerados terrenos com área maior ou igual a 1.000 metros quadrados e que tem uma área edificada cujo coeficiente de aproveitamento seja menor que 0,10. Então, imóveis subutilizados estão ligados àqueles terrenos que, mesmo que tenham alguma área edificada, o coeficiente é menor que 0,10. E que não seja o único imóvel do proprietário ou que o imóvel esteja ocupado por algum uso de interesse público. Então, imóveis com esse valor de coeficiente de aproveitamento menor que 0,10, que é o único imóvel daquele determinado proprietário, não cabe o uso do PUC. Também aquele imóvel que também tem um coeficiente de aproveitamento menor que 0,10, mas que existe o uso de interesse público, como foi dado
o exemplo da atividade de uma horta, também não cabe o PUC. Imóveis não utilizados também cabem o PUC. Mas quais imóveis não utilizados? São aqueles considerados imóveis edificados e que estejam desocupados e não ofertados para uso há mais de 2 anos. Então, imóveis edificados, desocupados e não ofertados há mais de 2 anos também entram na aplicação do PUC. Imóveis não parcelados, sendo assim consideradas aquelas glebas, e aqui a gente já está falando de gleba e não de lote, com dimensão igual ou superior a 10 mil metros quadrados ou 1 hectare, que estiverem integralmente vazias ou que possuam área edificada cujo o coeficiente de aproveitamento é menor que 0,10, desde que também o imóvel não esteja ocupado por algum uso de interesse público. E agora então nós entramos na continuidade no instrumento de subutilização construtiva. Considera-se subutilizado o imóvel cujo coeficiente de aproveitamento básico, que é o coeficiente de aproveitamento básico, nada mais que uma fórmula matemática onde a gente coloca a área construída que existe no nosso terreno, nos moldes dispostos na lei de uso, na lei de ordenamento do uso e ocupação do solo, a LOUS, na definição de área construída, e divide essa área encontrada pela área do terreno. Encontra-se então o coeficiente de aproveitamento. Se esse coeficiente de aproveitamento for inferior a 0,10 ou 10 centésimos, considera-se um imóvel subutilizado. Lembrando que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental trouxe também que haverá uma regulamentação para esse instrumento. Imposto progressivo no tempo. Em caso de descumprimento da aplicação do PUC, ou seja, do instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o Poder Executivo Municipal procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou seja, o IPTU, só que agora progressivo no tempo, por meio da majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano não poderá exceder a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel não seja atendida em até 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, ou seja, os 15%, até que se cumpra a referida obrigação. Desapropriação. Dando continuidade a esse instrumento do PUC também, decorridos o prazo de 5 anos anteriormente relatado, de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel. O pagamento dessa desapropriação será realizado mediante título da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas iguais, anuais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado nessa valorização quando houverem tido obras públicas realizadas pelo Poder Executivo Municipal na área onde o mesmo se localiza. Outro instrumento, direito de superfície. O direito de superfície ele é aquele em que o proprietário urbano poderá conceder a outro o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, isso cabe ao proprietário do terreno, do imóvel, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo e o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, devendo ser atendida à legislação urbanística.
Consórcio imobiliário. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização dos planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, ele recebe como pagamento desse imóvel unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário, ele será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente o imóvel, ou seja, aquele proprietário de imóvel ao qual teve a aplicação do instrumento PUC, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, ele cabe também nesse contexto do consórcio imobiliário, ou também ao proprietário de imóvel objeto de regularização fundiária urbana, o estabelecimento do consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento desse imóvel, já que, nesses casos, o proprietário não tem condições, ou alega condições financeiras de aplicar a construção ou dar alguma finalidade para aquele vazio ou aquele imóvel não ocupado. Aí embaixo eu tenho uma figura demonstrando isso para vocês, um imóvel vazio, totalmente vazio, ao lado esquerdo, onde pode ser aplicado esses instrumentos, principalmente esses instrumentos de PU, subutilização construtiva, consórcio imobiliário, nesse contexto da aplicação do PUC. Na do meio também pode ser considerada uma subutilização construtiva, porque o coeficiente de aproveitamento nesse caso ele é menor que 0,10 e a finalidade de uso não é de interesse público. E aí faz então o uso do consórcio imobiliário, o uso desse instrumento, para gerar então um uso, uma atividade que seja de interesse do município, que atenda à função social da cidade e da propriedade urbana. E então o exemplo 3, a figura à direita, mostra para vocês um edifício multiresidencial construído. Nesse caso, no uso do consórcio imobiliário, com pagamento ao proprietário em imóveis, levando em consideração o valor do imóvel antes das benfeitorias. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje terminamos de conversar sobre os instrumentos de política urbana, de gestão do uso e ocupação do solo. A nossa próxima aula, do tema 18, será no dia 22 de fevereiro, e vamos apresentar outros instrumentos que estão no nosso plano diretor, no PDD-UA. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!